No vídeo anterior, eu deixei um desafio para você, uma pequena lista de exercícios para que você possa praticar todos os conceitos que nós vimos até agora sobre SQL. E agora chegou a hora de resolvermos este desafio. E o primeiro desafio é criar uma tabela, ou seja, criar uma tabela chamada clientes. Quando você abre o SQLite online, você vai se deparar com uma tabela demo. Aqui uma tabela de demonstração. Porém, nós não vamos utilizá-la, então vamos deletar ela. Então, delete from demo, run, e ela foi apagada. Provavelmente, quando você abrir, o site vai estar assim, com essa coluna aqui à sua direita, estando de frente para o monitor. Aqui vai aparecer o histórico dos comandos, mas nós não vamos utilizá-la. Então, vamos aqui dar um zoom, porque só interessa essas duas áreas aqui para nós. Então, tabela excluída, vamos então para a resolução desse nosso primeiro desafio, que é criar a tabela clientes. Então, create table clientes, que é o nome da tabela. Abrimos aqui parênteses. A primeira coluna será a coluna ID, onde ela será um integer e será também a nossa primary key. Será a nossa chave primária, vírgula. Segunda coluna vai ser a coluna nome no formato, onde ela vai aceitar o conteúdo no formato de texto, e ela será não nula, vírgula novamente. E agora a nossa coluna e-mail, também no formato de texto, não nulo. Ok, então enter, fecho parênteses, ponto e vírgula. E assim nós criamos a nossa tabela clientes, onde o ID será a nossa chave primária, basicamente como um RG digital, né, um registro único que identifica aquele determinado usuário, aquele cliente, nesse sistema, nessa tabela. E as colunas de nome e e-mail vão aceitar dados no formato de texto, e eles serão não nulos, ou seja, são colunas obrigatórias, que devem ser preenchidas obrigatoriamente. Então, basicamente, quando você vai preencher algum formulário em algum site, e aparece lá, campo obrigatório. Tá, isso. Basicamente é isso. É um campo que não aceita você não preenchê-lo. Não pode ficar em branco. E assim, rodando então esse comando, criamos a tabela clientes aqui à nossa esquerda, como vocês podem verificar, com as 3 colunazinhas criadas. E temos dessa forma o primeiro exercício concluído. Vamos agora para o segundo, que é inserir dados, ou seja, popular essa nossa tabela, porque até então nós criamos apenas o esqueleto da tabela. Agora nós vamos popular essa tabela. E para isso, vamos utilizar o nosso comandozinho insert, ou seja, a cláusula, né? Insert into na tabela clientes. Nós vamos associar os dados à coluna de nome e coluna de e-mail, fecho aqui, e vou então dizer quais são os valores. Porém, como nós vemos aqui, são 20 nomes que nós vamos inserir agora nessa tabela clientes. Então, eu já deixei esses nomes aqui criados para que você não fique pensando em nomes aleatórios. Então, utiliza já isso aí que você já ganha tempo. Mas, colocar isso aqui manualmente, copiar isso aqui, fazer um por um, é muito chato. O que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar, então, a tecnologia ao nosso favor. Eu vou pegar aqui, então, um promptzinho. Vamos abrir aqui o Copilot, por exemplo. Você pode usar qualquer GPT aí, ChatGPT, Copilot, enfim, qualquer um, para fazer essa parte aqui. Ou seja, nós vamos utilizar isso para que ele já formate essa sequência de inserção aqui para nós. Então, nós vamos colocar aqui, transforme a seguinte lista de nomes e e-mails no formato nome, e-mail, entre parênteses ou aspas simples, separados por vírgula. Cada nome deve estar entre aspas simples. E deixa eu só adicionar aqui. Coloque um abaixo do outro. Nem sei se isso vai dar certo, mas enfim. Agora vamos copiar aqui essa lista de nomes e e-mails e vamos inserir aqui embaixo. E vamos enviar e vamos ver a resposta aí que ele vai trazer pra gente. Perfeito, é exatamente isso que eu queria. Isso já nos faz ganhar aí um tempo valioso. Agora eu venho aqui, insiro tudo isso e no último nome aqui, no último dado que nós vamos inserir, eu finalizo com ponto e vírgula.
Então, esse aqui é o comando para popular a nossa tabela, que é o exercício aqui número 2. Mas vamos já fazer aqui também o exercício número 3, que é exibir todos os clientes cadastrados na tabela clientes. Porque se eu apenas executar isso aqui, ele não vai trazer nada aqui embaixo, não vai mostrar a tabela. Então, já vamos fazer esse terceiro exercício aí, que é selecionar todos os usuários da tabela clientes. E aqui eu fecho com ponto e vírgula. Vamos só verificar aqui se tem algum erro. A princípio não, também se der algum erro ele vai gritar ali. E agora vamos executar. E aqui embaixo temos então a nossa tabela populada com 20 registros que inserimos agora. Dessa forma temos então o exercício de número 2 e o número 3 resolvidos. Agora vamos para o exercício de número 4, filtrando registros. Selecione apenas o cliente cujo nome seja Vanessa Ribeiro. Então, para fazer isso, vamos apagar todo esse comando, porque nós já inserimos, porque se eu rodar novamente ali, ele vai duplicar, porque não tem nenhuma cláusula que impeça ele de duplicar esses dados, mas vamos agora então para cumprir este outro requisito, que é filtrar apenas o usuário Vanessa. E para isso nós vamos utilizar este comando aqui, select from clients. Vamos agora dar continuidade, nós vimos isso no vídeo anterior, tá? Where nome igual a, abro aspas simples aqui, Vanessa Ribeiro, já tinha copiado lá, né? Ponto e vírgula, e dessa forma, quando rodar aqui agora, ele vai trazer aqui abaixo apenas a Vanessa Ribeiro. E pronto, mais um exercício finalizado, que é o exercício número 4, Vanessa Ribeiro, fazer um filtro. E agora no exercício número 5, vamos atualizar as informações da Vanessa Ribeiro. Esse comando que nós utilizamos para filtrar, eu vou jogar ele aqui para baixo, que é para que nós consigamos ver aqui, quando executar, essa modificação, essa atualização no e-mail dela. E para isso, nós vamos atualizar para Vanessa nova, underline nova, arroba email.com. E para fazer isso, eu vou utilizar então a cláusula update, que também nós vimos no vídeo passado. Então, update clientes, então eu vou atualizar na tabela clientes. Vou utilizar, oh meu Deus, tabela clientes, vou utilizar aqui a cláusula set, especificando qual é o campo que eu quero atualizar. Então, abro parênteses, coloco aqui que o e-mail que eu quero atualizar, que será atualizado, vai ser atualizado para este aqui. Eu vou setar este e-mail no lugar lá do outro, né? Vamos dizer assim. E aonde que eu quero fazer isso? Vou fazer isso no usuário Vanessa Ribeiro. Vanessa Ribeiro. E assim eu fecho com ponto e vírgula, e temos aqui o nosso comandozinho para a nossa sequência de comandos, consulta, enfim, para atualizar o e-mail da Vanessa. Olhando aqui embaixo, nós vemos que o e-mail da Vanessa é vanessa.ribeiro, e ao clicar aqui agora, vamos modificar ou atualizar o e-mail para vanessa_nova@email.com. E temos então mais um exercício concluído. Indo para o exercício de número 6, excluir então o registro do Diego Martins, ou seja, vamos deitar esse carinha fora. Imagina que o Diego ele fazia parte aí desse software, enfim, tinha o cadastro aí realizado nessa plataforma, e agora, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem o direito aí de solicitar a exclusão dos dados dele dessa plataforma. Então, o Diego ele utilizou esse direito e está solicitando aí a exclusão desses dados. E é isso que nós vamos fazer agora então com o comando delete. Então nós vamos deletar da tabela clientes, onde o nome seja igual a Diego Martins. Fecho aqui então ponto e vírgula, vou aqui embaixo, eu vou excluir isso até aqui e vou colocar ponto e vírgula. Por que eu estou fazendo isso aqui embaixo? Porque eu quero que ele já traga aqui pra gente. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Antes disso, eu vou retirar esse comando, tá? Vamos apenas rodar esse comando aqui, select from clients, que é para ele trazer toda a nossa tabela. Primeiro vamos identificar onde esse cliente, Diego Martins, se encontra. Então, se nós pesquisarmos aqui manualmente, nós vamos ver que ele está cadastrado aqui com o ID 7, Diego Martins, certo?
E agora, vou acrescentar aquele comando novamente, que é o comando de exclusão do registro Diego Martins. E quando eu executar agora, ele vai trazer então essa tabela atualizada, né, com os dados que compõem essa tabela após esse comando. Então, quando eu rodo aqui, nós temos então aqui o cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o cliente de número 7, que é o Diego Martins, ainda está aqui na verdade. Então calma aí que não era para ele estar aqui não. Where nome igual a nome Diego Martins, será que eu errei aqui o nome dele? Diego Martins, tá correto. Delete from clients where nome igual Diego Martins, correto. Select from clients. Vamos rodar aqui de novo. Tá, agora sim. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o registro, o ID de número 7 aqui já não está. Do 6 está pulando para o 8, então ele foi excluído. Então mais um exercício concluído, que foi o de exclusão do registro do Diego. Agora vamos inserir 3 novos clientes, que é o exercício de número 7. E para isso, vamos utilizar novamente o comando insert into. Mas antes, vamos formatar aqui, né? Repita com os dados abaixo. Oh. Perfeito. É disso que nós gosta, né? De facilidade e rapidez que a gente gosta. Então vamos utilizar aqui o comando insert. Comando então insert into na tabela clientes ou clientes. Nome, e-mail, que é o que eu quero adicionar, e vou colocar aqui então o values. O values, dou aqui então enter, jogo aquilo que nós já copiamos lá, 2 pontos, vou deixar isso aqui também para que ele possa trazer aqui, cuspir aqui na nossa tela os dados atualizados. Então se nós formos até o final da tabela, temos 20 IDs cadastrados. Nesse caso agora temos 19, né, porque um foi excluído. E quando eu executo isso, agora inserimos mais 3 novos usuários, o ID de número 21, 22 e 23. Então, exercício número 7 resolvido. Agora vamos para o de número 8, exibir apenas os nomes. Então, basicamente, nós vamos agora fazer um filtro para que ele possa trazer aqui na tela apenas os nomes dos clientes, sem o número de ID, sem o e-mail, apenas os nomes de cliente. Para que isso serve? Não sei, vai depender aí da sua utilidade no dia a dia com que você trabalha, se for relacionado aí à consulta de banco de dados. Mas isso é muito útil em muitas aplicações. Às vezes você quer fazer um filtro qualquer e essa pode ser aí uma forma que você pode construir então essa consulta, essa query. Então vamos agora exibir apenas os nomes dos clientes cadastrados. Para isso, eu vou excluir tudo isso aqui e vamos utilizar esse comandozinho aqui, ó, porque ao invés de colocar todos os dados, eu apenas vou acrescentar nome. Selecione o nome da tabela clientes. E ao executar, ele vai trazer apenas os nomes que fazem parte dessa tabela de clientes. E agora, o exercício de número 9, contar os registros. Imagina que eu quero saber agora, imagina isso aqui tem milhares de clientes, mas eu quero saber quantos usuários estão ativos nessa plataforma. Então, para isso eu posso montar uma query, uma consulta, para que ela me diga quantos clientes compõem essa tabela de clientes. E para isso eu vou utilizar o comando select, e aqui vamos utilizar uma cláusula chamada count. Todos from clientes. Então, basicamente, selecione, conte, traga aqui para mim o total de todos os clientes da tabela clientes. Então, ao rodar aqui, nós temos 22. 22 por quê? Se deveríamos ter 23, porque nós excluímos um registro que foi o Diego, ok? Então, mais um exercício concluído. E o de número 10 aqui, deletar todos os registros. Para isso, utilizamos então o comando delete. Vamos utilizar aqui então o comando delete from clientes. Delete from clientes. E assim, excluímos todos os dados. E como eu sei que todos os dados foram excluídos da tabela, agora eu posso fazer aqui um select asterisco from clientes. 2 pontos e vírgula. E quando eu peço para rodar, ele já não traz nada, ele traz apenas as colunas, ou seja, eu excluí todos os dados, mas eu mantive a estrutura da coluna, que era aquilo que o
exercício estava solicitando. Dessa forma, resolvemos então os 10 exercícios propostos ali inicialmente, porém se você é uma pessoa curiosa que quer praticar ainda mais, eu deixei aqui mais 3 exercícios para que você pudesse pensar um pouco mais, pesquisar, porque foram, alguns detalhes que eu não falei no vídeo anterior, então para que você pudesse aí ir atrás, pesquisar na internet, porque vida de quem trabalha com programação, seja lá o que for, é isso, é pesquisar. Você nem sempre vai saber de tudo. Na verdade, na maioria das vezes, 99% das vezes você não vai saber de tudo. Então você vai estar sempre procurando ajuda aí em fóruns, Google, GPTs da vida, enfim. E agora vamos para o exercício de número 11. Eu não numerei aqui, mas basicamente é o 11, 12 e o 13 aqui. E o primeiro seria criar uma nova tabela chamada pedidos e relacioná-la com a tabela clientes. Antes de fazer esses exercícios aqui, nós precisamos primeiro reconstruir a nossa tabela. Então eu já tenho aqui o esqueleto dessa tabela, a estrutura dessa tabela pronta. Então eu não preciso mais criar aquele comando create table, porque essa tabela já existe. O que eu preciso fazer agora é utilizar o comando para inserir, para popular novamente essa tabela. E esse comando nós já fizemos ele lá no início, que é o insert into, oh meu Deus, insert into na tabela clientes, nome, e-mail, values, e agora vou jogar tudo aqui e vou copiar também esses outros 3 aqui. Assim a gente fica com os 23 registros completinho, bonitinho. Só que para isso eu tenho que acrescentar uma vírgula aqui, não vamos esquecer, senão vai dar erro. E aqui ponto e vírgula. E para isso, novamente um select asterisco from clients, 2 pontos e vírgula para ele trazer aqui e verificar se temos aqui então a nossa tabela populada. Então, tabela populada, vamos continuar agora com estes outros 3 exercícios. Então vamos primeiro criar uma nova tabela chamada pedidos e relacioná-la com a tabela clientes. Já temos então essa tabelinha pronta, vou apagar tudo aqui. E agora vamos criar essa tabela pedidos e relacionar com a tabela clientes. Então para isso vamos utilizar novamente o create table. Qual é o nome da tabela agora? Pedidos. Vou então abrir aqui parênteses, dar um enter, e a primeira coluna que nós vamos criar é a coluna ID. Correto? Correto. Integer, ela vai ser eu vou para intersect não, integer. Ela vai ser aqui então um integer, meu Deus, integer, ok. E será a nossa chave primária. Mas agora, vírgula, calma, faltou vírgula aqui, vírgula. Porém agora nós vamos fazer a relação com a tabela clientes, ou seja, temos então agora a tabela clientes e vamos criar a tabela pedidos. Mas nós precisamos agora relacionar essas duas tabelas. Por isso se chama SQL, ou banco de dados, SQL não, por isso que se chama banco de dados relacionais, porque eles têm uma relação entre si. Pegou? Pegou? Você pode pensar, então será que existe bancos de dados que não são relacionais? É claro que existe, mas isso não é o assunto da nossa trilha neste momento. Então vamos voltar ao foco aqui dos bancos de dados relacionais. Então, para criar essa relação entre essas tabelas, eu preciso linkar com algum outro dado daquela tabela, com alguma outra coluna daquela tabela. Estou usando termos aí bem simples, outra coluna daquela tabela. E a coluna que nós vamos utilizar, e que normalmente também é muito utilizada, é a coluna ID. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o clientes ID, não, cliente ID. E será um integer. Deixa eu ver se eu aprendi a escrever agora. Um integer. Dando continuidade agora, vamos criar a coluna produto. Isso ele não fala ali, né, no exercício, mas basicamente vou criar mais 3 colunas aqui. Coluna produto, onde ela vai ser texto também. E vai ser não nulo. Vírgula novamente. E agora uma outra colunazinha chamada valor. E por último, eu vou criar aqui uma chave estrangeira, que é a nossa foreign key.
essa foreign key, vou relacioná-la aqui então com o cliente ID e fazer referência a cliente. Então, é aqui que eu estou, clientes, exatamente, que aqui é a tabela, é aqui que eu estou fazendo essa referência. Então, deixa eu só fechar aqui agora, ponto e vírgula. Então, agora o que é que acontece? Nós temos uma segunda tabela chamada pedidos, certo? E cada pedido ele está ligado a um cliente, usando o cliente ID. Ou seja, quando você faz um pedido, esse pedido está relacionado a você. E foi exatamente isso que nós fizemos agora. Esse foreign key, ele é basicamente como você dizer assim, esse pedido ele é do cliente tal, porque é aqui que eu estou fazendo essa referência. Eu estou fazendo a referência que eu fiz um pedido e o meu ID lá na tabela de clientes é o ID X. Então, o pedido Y, ele me pertence. Então, é aqui que eu faço essa referência. Então, isso é o início do que nós chamamos de relacionamentos entre tabelas, certo? Isso é muito comum, é super comum em bancos de dados reais, ter essa relação entre tabelas. Então, executando isso agora, temos aqui a nossa tabelinha de pedidos com o ID da própria tabela pedidos, a, a relação aqui de cliente ID, né, com a nossa tabela de clientes. Então, futuramente, se eu tivesse aqui uma outra tabela, eu poderia relacionar com essas duas, enfim, o céu é o limite aí. Voltando então à nossa lista de exercícios, temos aqui o nosso exercício número 11 concluído. E agora vamos usar o order by para ordenar os resultados por nome. Ou seja, eu posso agora solicitar para ordenar de forma crescente ou de forma decrescente, de forma alfabética, por exemplo. E para isso, eu vou utilizar o select asterisco from clients. E agora sim, eu vou utilizar o order by nome. E aqui eu informo se eu quero de forma ascendente ou decrescente. Eu vou utilizar aqui de forma ascendente. Opa, forma, não, ascendente, é isso. E aqui, 2 pontos e vírgula. Não, 2 pontos e vírgula, não, ponto e vírgula. E agora, ao rodar, ele vai trazer aqui, então, de forma alfabética, do A até o Z, se houver. Então, vocês podem confirmar aqui que o ID tá tudo maluco aqui, ó. 4, 10, 8, por quê? Ele trouxe aqui do A, C, D, até o V, que é o Vinícius aqui, o ID de número 11. Então, mais um exercício aí concluído. E por último, para finalizar, vamos experimentar o like para buscar clientes cujo nome começa com a letra L e a letra R. Você pode utilizar outras letras também. Eu coloquei isso aqui só para você não ficar perder tempo pensando, não, tá aí, ó, LR, pronto, rápido. Ok? E para fazer isso, nós vamos manter aqui então o select from clients, porém aqui eu vou utilizar cláusula where. Cláusula where, nome, e agora sim o like. Aspas simples. Então vamos começar pela letra L. Porcentagem. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, filtra aí para mim todos os usuários que começam com a letra L. O resto do nome eu não lembro. Então esse percentual ali, esse porcentagem, símbolo de porcentagem, ele é basicamente isso. Olha, o resto eu não lembro. Eu quero todos que comecem com a letra L, tá? Então, fechando aqui com ponto e vírgula, ao executar isso, ele vai trazer então todos que têm a inicial com a letra L. Então, Lucas, a Larissa e a Laura. E se fosse com a letra R, o comando é o mesmo, eu só mudo aqui para a letra R. E agora temos Rafaela, Ruth e o Rodrigo. Se eu quiser com a letra V, eu sei que tem, né? Porque temos aqui o Vinícius, a Vanessa, enfim. Então, pessoal, era isso. Esse eram os exercícios. Tentei fazer um vídeo rápido aí, mas eu acho que não ficou tão rápido. Então, pratique, não esqueça de praticar. E era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vamos dar continuidade à nossa trilha agora nos próximos vídeos, montando o nosso laboratório para começarmos a pôr a mão na massa, vendo os tipos ali de SQL Injection que farão parte aí na nossa trilha. Então, até o próximo vídeo e bye bye.